seja bem-vinda como Me Tornei. Esse é o podcast que vai te ajudar a encontrar uma nova profissão. Você que está querendo fazer uma transição de carreira ou que você que é como eu, adora ouvir uma boa história tomando um cafezinho. Você chegou ao lugar certo. Já aproveita e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda a plataforma a divulgar nosso trabalho. O YouTube entende que é um conteúdo relevante. Também já deixa o seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Viviane Oliveira, terapeuta, Vivi para os íntimos. Obrigada, Vi, por ter vindo, aceitar nosso convite. Obrigada por estar aqui hoje. Para você apresente para o pessoal. Antes de mais nada, Ju, obrigada pelo convite. Sou fã do programa, assisto sempre. Eu acho assim, essa ideia desse podcast seu foi assim genial e como ajuda, né, tantas pessoas, né? Sou Viviane Oliveira e sou terapeuta do nascimento. Mas hoje meu foco principal é justamente o trabalho com mulheres. Trabalho exclusivamente com mulheres. Em sessão de terapia e fazendo roda de mulheres e fazendo também vivência para mulheres. Maravilha. Agora, Vi, eu quero que você volte no tempo. Lá em Dias Dávila, né? Dias Dávila morei, mas morei lá quando já estava já na fase adulta. Ah, foi? É, eu sou de Salvador. Salvador, é verdade, Vi. Novinha, 15, 16 anos. O que é que Vivi queria ser quando crescesse? Gente, 15, 16 anos. Ensino médio. Ensino médio. Eu vou voltar até um pouquinho atrás. Quando criança, assim na fase de 4, 3 anos, eu queria ser bailarina. Era. Eu vivia dançando pela casa. Então, o meu sonho enquanto criança, nessa fase de 4, 5 lambada. anos, tudo eu tava no meio. Então, nessa fase bem pequenininha, eu queria ser bailarina. E aí, não aconteceu, né? Muito por conta, minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Então, tinha aquela questão de quem vai levar para o balé. Não tinha quem levar, então, deixa esse sonho um pouquinho lá guardado. E aí o tempo foi passando na minha fase, né, de ensino médio, dos 15, 16 anos, eu tinha muita dúvida do que eu seria. Então, assim, na realidade eu não tinha certeza, né, do que eu seria realmente, porque eu queria ser várias coisas. E na época, a gente era muito condicionado a escolher, a ter uma opção só. Né? Então, você tem que escolher qual é a sua formação, você tem que escolher somente uma coisa. Ele vai fazer isso pro resto da vida. É, sabe? Então, tinha muito essa cultura do tipo, você só existe uma opção para você. E eu nunca aceitei isso. Eu sempre ficava assim, gente, por que só uma coisa, né? Por que a gente precisa escolher somente uma profissão? Sendo que tem várias possibilidades do que a gente pode chegar e pode estar agregando. E aí eu fiquei nessa dúvida por muito tempo. E logo em seguida, o que foi que aconteceu? Quis trabalhar. Então, meu foco principal foi ir para o mercado de trabalho, né? E deixar um pouco a questão da faculdade de lado. E aí, com relação a isso, fui trabalhar em loja, né? Que é geralmente, né, o primeiro emprego da gente, né? A gente quer uma independência, aí vai pro comércio. E aí trabalhei em loja, fiquei um tempo trabalhando em loja. Depois do meu trabalho, né, que eu fiquei em loja trabalhando como vendedora, depois fui caixa. E aí eu fui trabalhar como recepcionista em um consultório. E era um consultório de ginecologia. E como recepcionista desse consultório, eu também auxiliava a médica durante alguns procedimentos. Tipo assim, procedimento básico que dá para fazer em consultório. Colocação de DIU, né? Essas coisinhas assim, cauterização. Então, eu sempre estava ali com ela auxiliando. E aí, a médica que eu trabalhava, ela veio me trazer um start. Ela fez, você tem muito jeito, né, na época, para a área de enfermagem. E aí, ela chegou para mim e falou, por que você não vai fazer enfermagem? E aí eu fui e guardei aquela informação, né? Continuei ali no trabalho e tudo. Aí fui para outras áreas, né? Trabalhando. E aí fui fazer o curso técnico de enfermagem, né? E no curso técnico fiz outras formações dentro do curso técnico de enfermagem, né? E foi aí que você me conheceu, na empresa, né? Trabalhando como enfermeira do trabalho, como técnica de enfermagem do trabalho. E daí foi seguindo, né? Mas eu nunca fiquei centrada em uma formação só. Tanto é que eu tenho outras formações,
né? Você vai me falar todas. Primeiro esses cursos aí que você tá me dizendo que você fez a mais aí. Foi, eu fiz. Quais são as possibilidades? Por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo curso técnico de enfermagem ou que já fez, o que ela pode fazer a mais de curso para complementar o curso dela? Na época, quando eu escolhi o curso técnico, porque era o que ali dentro das minhas possibilidades financeiras eu conseguiria pagar, porque uma faculdade ficaria muito caro para poder chegar e estar arcando. E aí eu aproveitei dentro do curso que tinha de especialização para a área técnica, eu fiz. Então eu fiz especialização em emergência, em UTI e fiz a especialização também em enfermagem do trabalho. Né? Cada especialização, por exemplo, na época, né, há anos atrás, o curso técnico de enfermagem ele tinha uma duração mais ou menos de uns 2 anos. E as especializações, né, por exemplo, de UTI e de emergência, tinham uma duração de mais ou menos 6 meses, né, cada especialização. Já a especialização de enfermagem do trabalho, ela durou mais ou menos 1 ano e meio fazendo. É grande. Hoje, ela, se eu não me engano, está mais reduzida, né? Como eu estou fora da área, então eu já não estou sabendo tanto. Mas a última informação que eu tive é que para a especialização de enfermagem do trabalho, hoje, quem quiser fazer, a duração é mais ou menos de 9 a 10 meses fazendo. Então ela reduziu bastante, né? Ficou bem mais compacta. Então, o que eu pude agregar ali dentro da área, né, para poder complementar o que eu já sabia, eu fui me jogando e fui fazendo. Porque também eu acredito que conhecimento é tudo. E conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Então, o que você vai observando e você vai sentindo no seu coração, que mexe com você, sabe? Que faz sentido, se joga e vai e faz. Então, aí eu fiz essas especializações, né? Depois que eu fiz o curso técnico de enfermagem, atuei na área, né? Durante um bom tempo, consegui atuar na área. Só que é uma área que é muito difícil. É mesmo, Vi. Técnico de enfermagem do trabalho, principalmente, não só, né? Técnico de enfermagem em si. Para você entrar e começar a atuar, se não tiver você conhecido, é muito difícil, porque é uma área muito fechada, sabe? Então, assim, hoje eu não sei como é que tá. Eu espero que tenha aberto esse leque. Mas antigamente, para você conseguir ter acesso, era muito complicado. E sempre exigia a tal da experiência, né? A tal da experiência é a coisa mais difícil do mundo, Ju. Porque, assim, como é que você vai ter experiência se não te dão oportunidade de trabalho? Sabe? Então, essa experiência vai chegar quando? Isso era uma das coisas que eu questionava sempre. Mesmo porque, lembrando que o estágio é uma experiência. Porque a gente fica meses dentro do hospital. E atuando ali, sabe? Atendendo o paciente e tudo mais. Então, assim, é uma experiência válida. E assim eu fiquei por um tempo, até que eu consegui uma oportunidade no hospital. Aí comecei a trabalhar no hospital e tudo mais. E logo depois eu saí e fui para a empresa. E aí foi quando eu comecei a atuar na enfermagem do trabalho, né? Que é totalmente diferente da enfermagem que a gente atua em hospital, porque a enfermagem do trabalho, ela é muito mais burocrática, né? E o que você tem que ter quando você vai trabalhar em empresa, a questão do atendimento emergencial, isso daí é primordial para que você possa atuar na área, porque você está ali e a qualquer momento pode surgir uma emergência. E você tem que estar pronta para aquela emergência, né? Então, é mais ou menos esse movimento aí da enfermagem. Ficou quanto tempo como enfermeira de trabalho? 8 anos. 8 anos. Mas assim, era apaixonada pela área. Eu tenho muita sorte, Ju, porque assim, as minhas formações que eu tenho, eu pude atuar, né, na maioria delas. Só 2 que eu não atuei, mas eu não atuei mesmo assim por opção. Me formei, mas não cheguei a exercer. Mas as outras que eu pude chegar e pude estar ali na área, né, para mim atuando, foi sempre assim de muita paixão. Então eu tive muita sorte de todas as áreas que eu escolhi para trabalhar. Foram áreas assim onde foi de muita paixão mesmo. Gostava muito do que eu estava fazendo ali. E durante esses 8 anos, você fez outros cursos? Fiz.
Aí foi quando eu decidi fazer a graduação em recursos humanos, né? Me formei na área de RH. Atuei um pouco, meio que misturada com a enfermagem do trabalho, né? Porque ali eu exercia Sim, aplicava os conceitos. muito, muito. Exercia tanto a enfermagem do trabalho quanto a área de RH. E isso me ajudou muito, né? Principalmente quando assumi o serviço médico. Então, para mim ali foi primordial ter o curso, né, de RH. E durante o processo, né, do RH em si, né, ali trabalhando ali na empresa e tudo mais, assim, foi essencial, assim, né, de chegar e de estar ali em contato com os colaboradores, né, principalmente trazendo a questão do RH humano, como tem que ser, que é difícil. E você começou pedagogia também nessa época, Fiz. Eita, muita coisa. Fiz a área de pedagogia, mas a área de pedagogia chegou para mim muito no sentido assim, eu já estava entendendo que o meu ciclo na área de enfermagem estava se encerrando. A gente também tem que ter esse entendimento, né? Que a vida da gente é cíclica e que tem começo, meio e fim. Então, eu estava entendendo ali que meu processo ali na empresa, tudo que eu tinha que contribuir ali, já estava meio que se encerrando. Você estava se preparando para a transição de carreira. Estava me preparando para a transição de carreira. E aí foi quando chegou a pedagogia para mim, né? E a pedagogia para mim, quando ela chegou, eu achei assim muito interessante, porque eu não tinha o interesse específico de dar aulas. Mas eu queria atuar dentro da pedagogia de uma outra maneira, né? Na coordenação pedagógica, na parte mais administrativa. Era o que eu queria atuar. Tanto é que, por exemplo, essa é uma área que eu não concluí a formação, né? Eu fiz a parte toda teórica, a parte teórica todinha, eu consegui, né, terminar, porque foi, inclusive, a faculdade online, né, que eu fiz, EAD. Mas eu não concluí por conta dos estágios e das minhas demandas de trabalho depois, né? E aí eu não consegui concluir. Mas, em paralelo à pedagogia, dentro da pedagogia em si, eu senti a necessidade da psicopedagogia. E a psicopedagogia, eu fiz a pós-graduação e eu concluí a psicopedagogia. E a psicopedagogia me trouxe esse leque assim, de oportunidades e de abertura, né? Sobre as questões de autismo, de TDAH. Eu era muito curiosa nessa área, então eu lia muito. Então, a psicopedagogia, ela me deu as ferramentas, assim, para poder conseguir identificar, de conseguir orientar. Então, a psicopedagogia me fez isso. É mesmo? É um curso de especialização, né? De quanto tempo? Na época que eu fiz, só tinha a pós-graduação. Mas quando eu estava terminando o curso, já tinha liberado como graduação mesmo. Então, hoje, quem quiser já pode ir em busca mesmo da graduação de psicopedagogia, já para fazer já direto para a área. Eu achei maravilhoso isso. Achei muito legal dar essa abertura mesmo da psicopedagogia, vir como uma graduação mesmo, assim. Se eu não me engano, acho que a duração é 2 anos e meio, alguma coisa assim. E aí, quando foi que teve esse estalo? Já acabou. Não vou mais ser enfermeira do trabalho, vou agora mudar de carreira. Pois é. Quem me deu esse estalo foi a minha terapeuta. Eu fazia terapia, né? E fazia terapia do nascimento. É que muita gente fica na dúvida, o que é a terapia do nascimento, né? A terapia do nascimento, ela faz com que a gente tenha a compreensão de que alguns padrões de comportamentos que a gente apresenta hoje é totalmente, muitas das vezes, guiado pelo nosso inconsciente através das memórias que carregamos. Seja memórias intrauterinas, né? Ou então memórias transgeracionais. Então, assim, hoje pode ser que algum comportamento que você apresente, quando a gente vai investigar lá atrás, na sua concepção, quando sua mãe estava ali gestando, alguma coisa durante a sua gestação pode ter acontecido e que você absorveu aquilo ali como sendo seu e hoje você repete esse padrão.
Então, a terapia do nascimento, ela faz o quê? Ela identifica esses padrões, né? Trazendo para você essa consciência e fazendo com que você se libere desse padrão. Fazendo com que você tenha mais autonomia na sua vida, sobre suas escolhas, identificando e se liberando de crenças limitantes e de bloqueios emocionais. É muito, muito bacana, assim, sabe? É uma linha de terapia Não, você tá que falando ajuda aí, muito. eu tô fazendo uma relação com o espiritismo também, que fala um pouquinho disso, né? E o espírito adulto e tal. Aí depois, com os 7 anos, que ele faz né? Vai fazendo a transição até chegar nos 7 anos, essa transição tá completa. Mas tudo que acontece com a gente nos primeiros anos é um espírito adulto e absorve aquilo ali. Então, absorve muito forte. Sim. E leva lá pra frente, a gente tem, né, todo o resultado desse Sim. momento, realmente. E absorve real, Ju, porque assim, tudo que a grávida, né, e não somente a grávida, desde o processo assim de concepção, tudo que acontece ali com você, no seu externo, tudo que você vai absorvendo, passa pro bebê. Só que o bebê, ele não tem discernimento do que é dele e do que é da mãe. Então, tudo que acontecer ali, a memória dele, né, vai ficar absorvendo como se fosse real dele. Então, dores, medos, traumas, ele vai trazer para a vida dele, na consequência, né, no desenvolvimento dele, como se fosse real dele. Sabe aquela coisa que você tem assim, do tipo assim, poxa, eu tenho esse comportamento, eu não gosto, mas eu não sei de onde é que veio. Sabe? Quando as pessoas chegam pra você e te sinalizam alguma coisa, Juliana, você tá fazendo tal coisa, Juliana, você é uma pessoa que você encrenca com todo mundo. Poxa, mas eu não quero ser assim, eu não sei de onde é que veio isso. Quando a gente vai aprofundar mais sobre a sua história, né, história mesmo assim de vida, tanto é que, por exemplo, a minha cliente, quando ela chega pra mim, a primeira entrevista que eu faço com ela dura mais ou menos 1h30, quase 2 horas. Porque eu vou procurar saber dela desde o momento de concepção, o roteiro dela todo de nascimento até a vida adulta. Então, vou procurar saber se você foi uma gravidez desejada, se não foi, né? Como é que foi o seu processo de parto? Quando a sua mãe foi para a maternidade, quem estava com ela, quem não estava? Como foi o processo de gestação da sua mãe? Ela teve algum aborrecimento? Não teve? Então, todas essas perguntas são importantes para que a gente possa montar um protocolo diante daquele objetivo que você quer no seu processo terapêutico. Mas se a pessoa não sabe, faz como? Não tem problema, né? Porque também tem muitas pessoas que, por exemplo, que vieram do processo de adoção. Né? Então, quando você vem do processo de adoção, por exemplo, você não sabe do seu histórico. Você sabe daquele momento ali, né, de adoção e em diante. Então, a gente pega as informações do que você sabe e tem conhecimento no momento. E daí, a gente chega e a gente vai transcorrendo e vai preparando todo o seu protocolo de acordo com o que você deseja atingir com a sessão de terapia. Bom, isso é terapia do nascimento. Terapia do nascimento. Ó, vamos lá, volta para a sua terapeuta. Viviane, você tem perfil para ser terapeuta? Pronto. Bora voltando. Volta. Quando eu procurei a minha terapeuta, foi na época em que eu estava querendo engravidar. E aí eu queria me preparar para essa gestação, mas eu queria me preparar emocionalmente para essa gestação. E eu acho que toda mulher deveria fazer isso. Eu acho assim que você quer engravidar, vai para terapia. Aliás, terapia é bom em qualquer momento da vida. Mas se você tem pretensão de você chegar e você engravidar, faça. Para que você tenha um entendimento melhor, sabe? Das coisas, dos movimentos, mulher, como tem umas são. criaturas meio surtadas, né? É luta. Pois é. Então, o que foi que eu fiz? Na época, eu queria me preparar para essa gestação. E aí, fui procurar essa pessoa que ela acompanhou a gravidez de uma amiga minha e tudo mais. E eu fui acompanhando, né? Eu tinha o hábito de acompanhar minhas amigas grávidas, por ser enfermeira e tudo mais na época. Então, a amiga minha que estava grávida me procurava. Vi, tão grávida, você me acompanha na minha gestação? E aí, a gente ia acompanhando. E foi aí que eu conheci essa pessoa. E aí, logo em seguida, eu fiz assim, olha, eu quero que você me acompanhe porque eu tô tentando engravidar.
E aí, no processo de acompanhamento e tudo mais, que aí eu vim trazendo várias questões minhas e tudo, no meio do caminho, ela resolveu abrir um curso de formação. Ela tinha o instituto dela e tudo mais, e aí ela resolveu formar terapeutas do nascimento. E nessa abertura desse curso, ela chegou e fez assim, Viviane, você tem que estar nesse curso. Eu fiz assim, criatura, mas como é que eu vou estar nesse curso? Pelo amor de Deus. Ela fez assim, ó, você sempre foi terapeuta. Sempre. Eu só vou te dar o título da formação. Porque Eu todos... estagiava lá na fábrica, Pois né? Você bem sabe como era a movimentação, né? Quando eu estava na fábrica. E você bem sabe como era a movimentação da sala, né? De processo de escuta. E eu sempre tive uma habilidade inata, que é a escutativa. Então, assim, eu escuto você, pessoa. Então, quando eu estou lhe escutando, eu estou lhe escutando de verdade. Então, isso daí é muito difícil, né? De se ter essa escutativa. Porque, geralmente, as pessoas têm um hábito de dizer, mas eu escuto, será que realmente escuta? Ou será que quando você está escutando, você está preocupado com a resposta que você está dando? Porque se você está ali como ouvinte, mas na sua cabeça você já está se preocupando com a resposta que você vai dar, você não está escutando a pessoa, né? Você está se preocupando com a resposta porque você já quer rebater. Uhum. Então, eu sempre tive isso, eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonada pelo ser humano, né? Então, até, por exemplo, na minha época, quando eu atuava como em enfermagem, na área de enfermagem, como técnica de enfermagem, os pacientes que eu cuidava, eu ouvia a história deles. Quantas vezes eu fui chamada a atenção por causa disso? Viane, não pode se envolver com o paciente. Eu fiz, gente, mas é um ser humano, é uma pessoa, eu tenho que saber da história dele. Até mesmo para poder chegar e dar uma assistência adequada para ele. Não é somente pegar ali um corpo, bora tratar, bora fazer. Não existe isso. Na minha cabeça nunca entrou isso. Então, assim, eu sempre buscava saber da história da pessoa, né? Do que a pessoa chegava, do que a pessoa tinha a dizer. E na minha vida em si, sempre foi assim. Tanto é que, por exemplo, qualquer lugar que eu esteja, né? Se eu sento 2 minutos, alguém chega e vai me contar a história todinha da vida. Sem eu precisar fazer muito esforço. Isso daí é fato. Então, ela chegou pra mim e falou, ela fez assim, bora. Aí, você tá querendo mudar de carreira e tudo mais, é uma possibilidade pra você. Está, bora. Eu gosto de estudar, então bora lá. E aí fiz o curso. O curso teve uma duração de 2 anos, né? A gente fez todo o processo e tudo mais, né, do curso. Teve o TCC, teve tudo. Qual é a base, assim, quais as teorias? É freudiana, junguiana, é outrana? Não sei. Como é que funciona? O curso de terapeuta do nascimento, ele traz muito como base, assim, um pouco de constelação familiar e traz também um pouco da psicanálise, né? Então, a base central mesmo do curso é Chega a fazer hipnoterapia? Não. A gente não chegou a fazer. Mas, tipo assim, tem alguns colegas que depois... Que aplicam, né? Mas é interessante. Fizeram essa parte de hipnoterapia. No meu caso, eu fui muito mais para outra área, né? Eu fui para formação de reiki, fiz também o curso de reiki xamânico e fiz também o curso de Theta Healing. Então, eu fui para outras áreas também para poder complementar, né, junto com o curso. Porque, assim, à medida em que a gente vai atuando, a gente vai percebendo a necessidade daquele campo ali, do que ele necessita. E eu sempre falo que a energia chama para você se formar. A energia te escolhe, né? Então, assim, eu tenho vários colegas que, por exemplo, chegam para mim e fazem assim, Vi, por que você não faz barra de Access? Eu fiz, gente, barra de Access eu acho maravilhoso. É o que isso, Viviane? Barra de Access, não faço ideia do que seja. Barra de Access. Theta Healing, barra de... Vamos lá. O Theta Healing, que é uma técnica que eu utilizo, é uma técnica onde a gente consegue acessar o seu subconsciente, mas não é hipnose. A gente consegue acessar o seu subconsciente através da conexão direta com a fonte criadora, né? Com Deus, com o universo. E daí a gente vai identificando quais são as suas crenças limitantes e dentro disso a gente vai fazendo o processo de liberação. Então, dentro do Theta Healing existem mais ou menos 23 técnicas dentro do próprio Theta Healing.
E essas técnicas são limpeza de campo, divórcio energético, a gente faz. Tem liberação de crenças limitantes. Então, tem várias técnicas dentro do próprio Theta Healing que a gente chega e a gente vai fazendo, né? E isso daí vai contribuindo com o processo de evolução ali do cliente, do que ele chega e do que ele necessita naquele momento. E esse outro que você falou? A barra de Access. Sim. A barra de Access, o que acontece? O terapeuta, né, formado em barra... Eu conheço muito pouco da barra de Access, tá, gente? Eu vou falando aqui, tipo assim, né, leigamente do que eu sei. A barra de Access, o terapeuta, ele entende alguns pontos que você tenha na sua cabeça, onde, acionando esses pontos, ele faz justamente o desbloqueio emocional daquilo que te trava. Então, esse bloqueio emocional você pode trazer, por exemplo, de questões emocionais sua que vêm da sua transgeracionalidade. E ali, aquele profissional, ele vai identificando esses bloqueios e ele vai liberando. E isso faz com que você tenha uma cura muito boa. Tem um resultado muito bom, viu? Isso daí eu digo porque, como terapeuta, o que eu não tenho como formação, mas o que eu percebo que vai trazer benefício para o meu cliente, eu pego, vou e eu encaminho. E eu indico. Então, assim, hoje eu tenho uma rede de apoio, vamos dizer assim, de profissionais que eu confio e que sabem do meu trabalho, né? E que aí, quando eu percebo alguma coisa, por exemplo, constelação familiar. Quando eu percebo que alguém precisa, né, vir com a constelação familiar, eu já tenho uma pessoa certa para poder chegar e indicar. Olhe, vá para fulano de tal, trabalhar a sua questão com seu pai, com sua mãe na constelação. Eu preparo essa pessoa para a constelação e aí ela vai fazer a constelação, depois ela retorna para mim. A mesma coisa, às vezes, uma microfisioterapia, vai fazer a micro. Chega lá, faz a micro e retorna para mim. Sua cara tá ótima. Micro, eu sei o que é. Fisioterapia, eu sei o que. Agora, microfisioterapia... Gente, microfisioterapia. São muitas informações desse podcast, assim, é riquíssimo. Melhor podcast do Brasil. Microfisioterapia é também uma outra técnica onde quem faz a microfisioterapia é a pessoa que é formada em fisioterapia. É um fisioterapeuta que faz. E aí, o que acontece? Ele faz uma leitura biológica do seu campo. É surreal a microfisioterapia. Eu sou apaixonada. E eu sou cliente da microfisioterapia. Então, o que ela faz? Ela vem fazendo uma leitura do seu campo inteiro. E à medida em que ela vai fazendo essa leitura, ela vai percebendo porque no campo da gente existe como se fossem cicatrizes que ficam a respeito de alguns traumas que você tenha passado. E aí, o profissional que faz a microfisioterapia, ele vai percebendo durante essa leitura do seu corpo, né? Que ele vai passando a mão pelo seu corpo e aí ele vai sentindo e vai percebendo o seu campo. Diante do que seja ali de bloqueio, de cicatriz que tenha, ela chega e te informa o que aconteceu na data tal, assim, assim, assim. E ali, vai trazendo para sua consciência e vai fazendo a liberação. É transformador. Quem nunca fez, faça. É muito bom. Vamos trazer um microfisioterapeuta aqui, né? Microfisioterapeuta. Eu tenho uma maravilhosa. Pronto, já quero indicação. Inclusive, ela é uma das pessoas que trabalha comigo assim em parceria. Eu tenho clientes minhas que, por exemplo, eu encaminho para ela. E aí eu digo para ela, tá aí, tá indo para você. E aí ela faz, tá, já sei, já. Cliente sua, quando chega para mim, já chega pronta. Eu só vou limpar o que tá aqui. E aí ela vem, faz o trabalho, depois a minha cliente retorna para mim e a gente dá continuidade. Então, assim, já teve situações de clientes em relacionamento abusivo e tudo mais, e a gente perceber através do processo que tinha ali um bloqueio relacionado a questões do pai, né, de memórias mesmo, e a microfisioterapia consegue liberar e essa pessoa saiu do relacionamento abusivo. Ô, Glória! Não, a gente tem, assim, respostas muito boas, assim. Agora também, assim, lembrando que qualquer processo que você venha fazer, você tem que estar aberta. Né? Exatamente. Sabe? Não é milagre. Não é tipo assim,
Eu vi o podcast, Viviane, você disse que você consegue fazer tal coisa. Então, venham aqui e você vai salvar Não minha é vida. mágica, Não. né? E a pessoa tem que ter um mínimo de esforço pessoal, Tem. né? Senão... É uma troca. É o que eu falo. É. Todo processo terapêutico é 50%, 50%. Meu trabalho como terapeuta, eu vou chegar e vou estar trazendo para você algumas reflexões. E daí, você vai fazer o seu papel também. Pegar essas reflexões e daí vai desmembrando e vendo o que faz sentido para você. Então, assim, processo de terapia tem que ter muita coragem. Não é todo mundo que está, vamos dizer assim, capacitado para poder chegar e fazer. Porque tem muita gente que acha que, eu vou fazer terapia porque eu só vou ouvir o que eu quero. Não. Não. E trazer essa pessoa para autorresponsabilidade, Ju, é muito difícil. Sabe? Essa pessoa entender que ela acabou entregando para o outro a vida para que a outra pessoa fizesse o que quisesse com ela. A sua vida é sua responsabilidade. Isso tem que estar muito claro. Então, assim, por exemplo, eu em consultório, né, nos processos de sessão de terapia, de atendimento, eu não sou a pessoa que só escuta. Eu tenho um período que eu tô ali escutando e tudo mais, e daqui a pouco a gente começa uma troca. E nessa troca, a gente vai nas provocações. E aí eu trago algumas provocações para que você possa refletir diante, né, daquilo que você está trazendo, para que você entenda o que é de responsabilidade sua e o que é que pode ser feito para que aquilo ali seja melhorado. Então, assim, tem que ter a disponibilidade. Não é fácil. Mas o que eu sempre digo é, o ponto positivo da terapia é que você vai para a sua sombra, mas na sua sombra tem alguém segurando a sua mão. Você não está sozinha. Sabe? Então é o que eu digo para minhas clientes. Vai para a sombra, qualquer coisa que acontece, manda mensagem. Tô aqui com você. Você não precisa passar por isso sozinha. A gente vai passar por isso juntas. Sabe? Então é um processo mesmo assim de troca e um processo contínuo. Vivi. Sim. Ela faz mesmo, viu, gente? Só para deixar claro. Vivi, você terminou o curso e já começou a fazer os atendimentos. Ainda estava lá na fábrica ainda. Foi na pandemia, não foi? Como é que foi essa transição efetiva aí? A transição efetiva aconteceu justamente na minha meio que saída da fábrica. Você lembra que eu fiz uma cirurgia de joelho, né? E aí, naquele período da cirurgia de joelho, foi quando eu precisava me ocupar, que foi aí quando veio o curso. Você fez com o Dr. Roberto também, não? Não, minha cirurgia de joelho eu fiz com o Dr. Caio. Foi uma bênção. Eu tive muita sorte. Que bom. Muita sorte mesmo. Primeiro pelo médico que foi, né? Tanto é que com 15 dias eu já estava dirigindo. Já estava já muito tranquila, muito bem. E também no período que foi, porque a minha cirurgia aconteceu quando tava ainda o burburinho. Fecha, não fecha, foi. Foi em fevereiro que eu fiz a cirurgia, em março começou a fechar, né? Então, quando foi em, acho que maio ou junho, eu comecei a fazer o curso de formação de terapeuta. Então, quando eu voltei para a fábrica, eu já estava já meio que encaminhada já para esse outro lado, né? Na realidade, quando eu fui para a fábrica para me despedir, porque eu não voltei mais, eu só voltei para me despedir de vocês. Então, eu já estava já ali meio caminho andado já no processo. E assim, para começar, né, a atuar, é difícil, né? Porque você tá ali, você formou, você fez o estágio, né? Você fez o processo de atendimento e tudo mais. Tá, recebeu o diploma. E agora? E agora? Como é que você vai conseguir atrair clientes? Um local, enfim, né? Tem um monte de coisa. Pois é. E aí é que você tem que entender, principalmente, o que é investimento e o que é gasto. O que é importante para você e o que não é. Porque, tipo assim, eu tava com o diploma na mão, né? Eu queria muito atuar na área. Eu tinha um entendimento que aquilo ali era uma coisa que me fazia feliz e o que eu queria muito fazer. Mas eu não tinha cliente. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou alugar um espaço. Eu vou alugar uma sala.
né? E aí foi quando uma amiga minha, ela já tinha uma sala, e aí ela fez assim, Vi, você não quer dividir a sala, os horários e tudo mais? E você até conheceu o local. E aí, quando eu comecei a ir para aquela sala, eu ia para lá sem ter ninguém para atender. Mas eu ia para a sala. Então, eu defini, tipo, dia de sexta-feira, um turno, é o meu turno de atendimento. Então, eu ia para lá para fazer o movimento mesmo para o universo, porque a gente tem que entender que a energia existe, porque somos energia. E tudo que a gente manda para o universo, a gente atrai também. Então, eu precisava mandar para o universo que eu estava pronta. E que ali começava o movimento. E aí, quando eu comecei esse movimento de chegar e de estar indo para a sala e tudo mais, mesmo sem ter cliente para poder atender, foi quando eu participei de uma roda de mulheres. E ao participar dessa roda de mulheres, eu fiz assim, aqui é um espaço que eu também posso chegar e posso começar a captar clientes. Então, quando eu fui para a roda de mulheres e tudo mais, eu me apresentei como terapeuta, né, de mulheres e tudo, porque o meu foco era trabalhar com mulher. Trabalhar com mulher, para mim, tinha um significado assim muito especial. E aí, no processo ali de roda de mulheres, eu me apresentando como terapeuta e tudo mais, né, e diante das trocas que se tinha, eu comecei a captar clientes. Porque as pessoas se interessavam pelo que eu estava falando, né, e acharam interessante a maneira de trabalho que eu tinha. E foi aí que eu comecei a ir captando. Aí apareceu uma, de uma veio aparecendo outra. E daí os resultados foram aparecendo. E aí tinha uma amiga que via a transformação. E aí chegava, quem é sua terapeuta? E aí foi por indicação, até chegar hoje na quantidade de clientes assim que eu tenho. E também foi a partir daí que eu comecei também a ver uma outra possibilidade de ser mediadora de roda de mulheres. E foi aí que eu comecei a montar a minha própria roda de mulheres e trabalhar, né, com essa roda de mulheres. Como e com é que essas funciona, mulheres. Vi, essa roda de mulheres? Gente, a roda de mulheres, ela é muito legal. Eu vi que Porque vocês viajam, né? semana que vem, por exemplo, quinta-feira, eu vou estar viajando, vou estar indo para Sergipe para fazer uma vivência. A vivência começa na sexta e vai até domingo. Ah, como eu queria. Mas eu tô com um projeto aqui que eu tô fazendo também e que a gente vai ter em outubro. Vou mandar pra você. Eu espero um dia, viu, dona Juliana? Você está participando. Deixar Pedrinho em algum canto. Bota as crias com outro. alguém. Bota com a Dinda, com a tia, com alguém. Deixa lá e vai, porque é muito legal. Porque Como é que é? O que é que acontece na roda de mulheres? Na roda de mulheres, eu gosto de trabalhar com grupos pequenos. Eu não gosto de trabalhar com grupos grandes. Então, as minhas rodas, geralmente, são, no máximo, 12 mulheres. Mais do que isso, eu não gosto. Primeiro, porque para ter tempo de fala de todas as mulheres ali que queiram trazer algo para a roda. E, para além disso, com 12 mulheres, eu consigo ter a percepção do campo de cada uma. Então, a roda de mulheres, o que é que acontece? Eu trago um tema em específico, né? Ligado à nossa rotina, ligado ao feminino. E dentro desse tema, a gente vai discutindo ali. Então, cada mulher, ela vai trazendo sua experiência de vida sobre aquilo ali. E eu vou mediando. Então, de vez em quando, eu vou trazendo algumas provocações. Então, você chega e você vai trazer sobre a sua história de vida, sua vivência diante daquele tema. Eu vou escutar junto com as outras mulheres. Quando você terminar, eu vou chegar e vou te provocar. Para que você possa refletir diante daquilo que você vai trazer. E o que é mais interessante é que, no final da roda de mulheres, isso que é o bacana, é que muitas das vezes, né, enquanto mulheres, somos o tempo todo silenciadas. E nessa questão de ser silenciada, é trazido para a mulher o seguinte, você não pode se queixar. Então, por exemplo, você, Ju, que é mãe, como é que você vai reclamar diante de uma vivência que é tão milagrosa que é ser mãe? Impossível, não pode. Sabe por quê? Porque tem tantas mulheres que querem ser mães e não conseguem. Você conseguiu isso e você reclama? Não é autorizado você a reclamar. E quando vem isso muito forte, o que é que vai acontecendo? A mulher, ela vai se calando. Ela vai silenciando.
Quando você está numa roda onde ali não existe julgamento, não existe crítica, é você colocar para fora o que você sente. Quando você vê uma mulher, uma mãe que traz a demanda, maternidade é cansativo, eu não consigo dar conta das coisas, eu tô cansada o tempo inteiro. Você começa a perceber do tipo assim, eu não tô sozinha nisso. Tá todo mundo no mesmo barco, filha. Todo mundo no mesmo barco. Então, assim, aquilo que eu achava que era loucura da minha cabeça, aquilo que eu achava que eu era tão privilegiada e que eu não poderia reclamar, poxa, eu posso reclamar. Então, assim, é um momento que você coloca pra fora toda a sua angústia, toda a sua dor e principalmente, Ju, entendendo que você tá num espaço seguro e que ali você pode chegar e você pode trazer, assim, de alma mesmo, o que você tá sentindo. E as rodas são muito emocionantes, sabe? Então, assim, tem rodas que eu, como mediadora, choro junto. Eu digo assim, eu sou humana, então eu vou me emocionar e eu vou chorar também. Então, assim, diante dessas trocas, né, é muito libertador. Porque aquela mulher, ela sai, né, dali, assim, tirei 200 quilos das minhas costas. Teve uma roda em específico que ficou, assim, muito marcada, porque foi uma roda em que uma mulher, ela foi com o bebezinho dela de 3 meses. Corajosa, viu? E aí ela perguntou, ela fez assim, poxa, posso ir com meu bebê? Eu falei, pode, a gente agrega, não tem problema nenhum. E aí a gente tia vão adorar. É. E aí eu consegui fazer um espacinho de confortinho pra ele. E o bebê, ele foi muito lindo porque ele ficou no cantinho e tudo mais. E assim, a roda quando eu faço, quando vem geralmente um bebê, eu que trabalho com memórias, né? Eu, antes do iniciar ali, eu vou e converso com o bebê. E eu trago pra ele que aquilo dali vai ser trabalhado pra mãe, que ele não precisa absorver porque não pertence a ele, justamente liberando ele disso. E aí, essa roda em específico, quando ela começou a trazer as demandas dela, sabe? Ela foi se liberando de uma angústia que ela estava com relação à maternidade, onde foi a primeira vez que ela estava se sentindo vista, enxergada e ouvida. E isso, assim, ficou, assim, muito marcado, porque foi uma roda que foi muito forte, assim, e o quanto que para ela, depois, foi libertador. Depois ela mandou mensagem para mim, agradecendo, e aí ela até procurou o processo dela terapêutico com uma pessoa, não foi comigo, foi com outra pessoa e tudo mais, mas que ali foi um start para ela entender que ela realmente precisava de ajuda, né? E foi justamente através dessas rodas de mulheres, né, que geralmente dura por volta de 4 horas, o trabalho em si, que veio a necessidade de fazer as vivências. Porque todas as vezes que terminava o trabalho... É muito curto tempo, pouco tempo, tem que ficar mais tempo. Era justamente essa fala que vinha. Viane, é muito pouco tempo, 4 horas, passa muito rápido, não. Tem que ser um processo de mais tempo, tem que ser um final de semana e tudo mais. E aí foi que surgiu a possibilidade de chegar e de estar fazendo a vivência. E foi daí que nasceram, né, as vivências de finais de semana e tudo mais que eu vou fazendo até hoje. A próxima vivência é quando, onde, quanto? A próxima vivência, Ju, eu tô com um projeto junto com uma amiga, né, que nasceu esse ano. A gente fez a primeira edição agora em setembro, no dia 20, 21 e 22. O projeto se chama Vivência 4 Estações e os Ciclos Femininos, que nessa vivência em específico, a gente trabalha cada estação do ano totalmente conectada com seu ciclo menstrual. Então a gente trabalhou em setembro, né, trazendo a estação da primavera, do florescer, e junto com o florescer, a gente trouxe o nosso processo de pré-ovulação. Como é que a gente... Tá aprendendo um monte de coisa hoje. Como é que a gente, né, emocionalmente, né, falando, como é que a gente fica no nosso processo pré-ovulatório? Se você for observar, e é isso que eu trago muito para minhas clientes, viu? Abrindo aqui um parênteses como terapeuta. Todas as minhas clientes, todas elas, a base do meu trabalho é corpo, mente e espiritualidade.
Então, eu sempre trago para elas a importância de cuidar do corpo, de fazer uma atividade física, mas uma atividade física que ela goste de fazer, mas para além da atividade física, né? Não é para ficar com o corpo lindo. Ficar com o corpo lindo é a consequência. Mas o principal é o quê? Você aprender a escutar o seu corpo. Você aprender a identificar como o seu corpo fala com você. Então, aí linkando com o processo da vivência. O nosso processo do ciclo feminino, quando a gente está na pré-ovulação, você já observou como é que você fica emocionalmente? Só na TPM. Não, a TPM é antes. Pré-ovulação é quantos dias depois da menstruação? Uns 14? A pré-ovulação, você menstrua, logo depois, 3, 4 dias depois, se eu não me engano, você começa já no processo de pré-ovulação. Vou prestar atenção esse mês. Quando você está no seu período de pré-ovulação, o que é que acontece? Você está muito mais propícia e muito mais ativa a colocar seus planos em ação. A realização de coisas, sabe? E aí, juntando, linkando com a primavera, é justamente o momento da primavera que ela está o quê? Para o florescer. Para o se colocar para fora. Então, o trabalho que a gente fez na vivência foi justamente trazer para essas mulheres, né, como esse florescer da primavera, porque somos natureza, o quanto que está conectado com o nosso processo e o nosso ciclo. Né? E daí, como é que a gente vai trabalhando isso, se percebendo nesse lugar e respeitando cada tempo e cada processo. Aí o próximo que vai acontecer vai ser da estação do verão, onde a gente vai trabalhar o sistema, né, o processo da ovulação em si, que é o estar para fora, né, já concretizando, já realizando. E provavelmente a gente ainda não tem uma data específica, mas provavelmente vai acontecer no final de janeiro. Entre janeiro e fevereiro, dentro da estação do verão. Sigam lá, terapeuta Viviane Oliveira. De olho. Desafios, da terapeuta. Ou da roda. Desafios da terapeuta o primeiro desafio é você conseguir ter uma escuta ativa. Esse é o primeiro desafio como terapeuta. Você tá ali entregue para o outro, percebendo o outro. Isso é muito desafiante. O segundo desafio é muito trazido para a gente que a gente não pode se envolver. Você não pode se envolver com o cliente. Você não pode se envolver com o processo. Só que somos humanos. Então, tem situações que chegam que não tem como você não se envolver. Você vai acabar se envolvendo, só que você tem que entender o limite disso, para que não ultrapasse esse limite. Né? Então, esses são, assim, os desafios, né, principais com relação, mesmo assim, à profissão. Né? De você saber e entender esse separar, né, da distinção mesmo, assim, até onde eu posso, até onde eu não posso. E também você conseguir entender o outro, escutando o outro, mas principalmente sem julgar. Quando você está em atendimento, o meu processo, quando eu estou ali em atendimento, as minhas crenças, o que eu acredito, está tudo do lado de fora. Eu não posso trazer ali, né, crenças minhas ou julgar o meu cliente diante daquilo que ele está trazendo. Então, você conseguir ter isso muito claro, essa desassociação, é muito importante, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o corpo da gente fala. Com certeza. Mas eu mesma. Eu ia dizer, O corpo da gente fala. Mulher, esse homem tá fazendo isso com você, tu tá com ele ainda. Tem que ficar. Pois é. Então, assim... A mulher não vai voltar mais, se vier tratar comigo, não vai voltar mais nunca. Você tá no atendimento e tem atendimentos que chegam pra você que são desafiadores. E que você tá ali no processo de escuta e você conseguir manter, sabe, a face de não entregar o que realmente ali por dentro você tá pensando, é muito difícil. E é justamente nesse detalhe que você pode perder aquela pessoa como seu cliente. O seu processo pode estar inteiro com essa cliente, lindo, perfeito. Ela tá evoluindo, tá tudo certo. Uma coisinha que ela traga para você e que você, de alguma maneira, ou por um olhar,
sabe? Ou um franzir de testa. Às vezes você não precisa falar nada, é o seu corpo que entrega. Fia, só olhou pra cima, já foi. Foi por terra. E uma vez, né, o que me chamou a atenção, uma vez eu recebi uma pessoa e foi no atendimento online. E aí essa pessoa foi encaminhada para mim, né, que ela estava muito desesperada porque ela tinha acabado de saber o diagnóstico da filha dela com autismo. Então, ela estava sem saber o que fazer, né? E ela não aceitava o diagnóstico de jeito nenhum. Isso acontece muito. E aí... Eu já ia olhar com essa cara, tipo assim, a mulher sabe o que é. Eu falei assim, amor, é pro seu filho. Abrace-o, Pois estude. é. E aí, quando ela veio pra mim, a pessoa, quando me pediu, chegou e fez assim, ouve, tem como você atender ela? Né? Pelo menos assim, pra poder ela aliviar o coração. E aí eu fui, fiz o atendimento com ela e tudo mais, isso e aquilo. E aí fiz todo o processo de escuta com ela e tudo. Quando chegou no final, ela virou pra mim e fez assim, eu queria te dizer uma coisa. Eu fiz assim, o que foi? Ela fez assim, você foi a primeira pessoa que me atendeu e que eu percebi que você estava inteira pra mim. Você, em nenhum momento, você desviou o olhar. Você estava realmente me olhando e me enxergando. Você estava enxergando a minha dor. Você estava enxergando e estava validando o que eu estava sentindo. Em nenhum momento eu me senti criticada ou julgada, sabe? Então, assim, essa fala dela foi muito importante, assim, sabe? De chegar e de perceber, porque, por exemplo, durante os meus processos de atendimento, seja presencial ou seja online, eu não anoto nada. Eu tô aqui o tempo inteiro com você. Eu vou anotar depois, quando termina. Porque muitas das vezes o processo de você chegar e você tá anotando, você se perde no processo da escuta. E também tem o seguinte, eu também sou paciente, eu também sou cliente. Quando eu tô com alguém que essa pessoa tá do outro lado, que ela tá ali escrevendo e tudo mais, que minha cabeça funciona a 200 por hora, eu vou ela tá me julgando. Ela tá anotando ali um monte de coisa minha, um monte de falha. Anotando que eu sou maluca. Pois é. Então, assim, o meu processo de trabalho, o meu perfil de trabalho eu vou fazer todas as anotações quando eu terminar o atendimento. Mas quando eu estiver ali com você, eu vou estar ali no processo de troca com você. Eu não vou me dispersar ali, né? Mas e aí vai, de profissional para profissional. Vi, maravilha. Adorei. Gostaria de falar mais alguma coisa pro pessoal aqui, dar algum recado para quem tá começando. Gente, quem tá começando, assim, não desista, sabe? Às vezes o caminho não é tão fácil, o caminho é difícil, mas entenda sempre que o sonho é seu. E diante do sonho que é seu, vá atrás. Porque só você sabe, lá na frente, a importância do que é para você esse sonho realizado. Isso eu digo porque muitas das vezes a gente tem um hábito de sonhos da gente, que a gente tem para realizar, de compartilhar com as pessoas. E eu sempre falo da importância do silenciar. Silenciar, gente, é tudo. Principalmente se você está num processo ali de realização de sonhos. Por quê? Às vezes você chega e você vai compartilhar com alguém, e aí a concepção dessa pessoa é totalmente diferente da sua. Então, o seu sonho para você tem um sentido específico. Então, assim, um exemplo. Por exemplo, você está aqui no seu podcast. Aí você chega e compartilha comigo. Para mim, o podcast não tem nada a ver. Aí você vai chegar para mim e vai falar, Vi, meu sonho, olha, vou fazer um podcast e tudo mais, isso e aquilo. Só que, para mim, Viviane, como pessoa, não faz sentido. Eu vou virar para você e falar, Juliana, vai fazer outra coisa? Pra quê, mulher? Tem Porque você vai se meter nisso. 2 empregos, vai pra qual que fazer. Pois é, vai fazer outra coisa. E aí você, né, vai repensar sobre... Eu não, amiga, eu boto a coisa na cabeça, já Não, você é que nem eu. O mundo pode me dar um trator assim pra trás, eu vou, tô nem aí. Mas tem muita gente que... Pois né, porque tem muita gente... porque assim, quando você vai pedir a opinião do outro, querendo ou não, você tá querendo uma aprovação. E às vezes essa aprovação do outro não tem nada a ver com o que é de destino pra você. Então, assim... Nesse decorrer... Fica quietinho. Tudo silenciado. Pega essa energia e concentra ali, né? Justamente. Porque assim, na área de enfermagem, quando eu fui fazer, o que as pessoas olhavam pra mim e falavam, Viane, você vai fazer enfermagem pra quê? A primeira pessoa que vomitar em você, você vai abandonar. Isso não é você. Só que eu sempre fui uma pessoa muito focada, né? Então assim, quando eu saí da fábrica,
E quando eu fui para outra área, todo mundo chegou para mim, é loucura. A gente está na pandemia, como é que você vai fazer transição de carreira? Onde está todo mundo se segurando no emprego, sabe? Mas só que era o que eu queria fazer. E tanto é que fiz, e hoje eu tô aí, tô viajando, tô no meu processo. Feliz da vida, né, amiga? Feliz da vida, realizada. Então, assim, isso. sonhos são seus, sabe? Silencia, foca, vai de encontro ao que você quer, porque se você estiver focada, o universo vai contribuir para que chegue para você as oportunidades e as pessoas necessárias para que isso seja realizado. Isso aí é fato. Pronto, é isso. Obrigadíssima, Obrigada, Ju. Muito feliz. Obrigada a você que está aqui até agora. Não se esquece de se inscrever no canal, pois isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho. A gente consegue entregar esse podcast a cada vez mais pessoas. Sai daí não, que tem outras atividades, outras profissões para você que está iniciando a carreira, está fazendo a transição de carreira. Já manda também pro primo, pra prima, para aquela sobrinha que não tem muita coisa na cabeça hoje, assim, vê aí o que é que você quer da vida, né? Escolhe uma profissão aí. Vai ser muito bom para todo mundo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.